todos, com a paz do Senhor. Eu me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos EBD. No vídeo de hoje chegamos à nossa primeira lição do nosso quarto trimestre do ano de 2021, a qual a lição de hoje vai estar falando sobre o que é uma sociedade. No vídeo anterior fizemos uma análise geral de todas as lições, certo? A gente viu os objetivos, sobre o que cada lição vai nos trazer, sobre o que ela quer nos mostrar, o que devemos aprender com cada lição. No vídeo de hoje vamos iniciar já a lição de número 1 e entendendo um pouquinho sobre o que é sociedade. No nosso texto bíblico que se encontra no livro de João, capítulo 17, versículo do 15 ao 19, é o nosso texto bíblico. E nesse texto bíblico, se formos ler atentamente, ele vai falar, ele está na passagem bíblica que fala quando Jesus ora pelos seus seguidores antes de ser preso. E o nosso destaque bíblico se encontra em Romanos, o capítulo 12, o versículo 2, parte A, que diz: "Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês." Nesse versículo ele diz bem claro que não devemos ser igual às pessoas desse mundo e deixar que Deus nos transformar a nossa mente. Aqui ele é bem claro, ele por si próprio fala muito, mas ele quer dizer que não é porque todo mundo está fazendo uma coisa, não é porque alguém vive desse jeito que você está vendo, que você deve ser igual às pessoas desse mundo que fazem coisas que desagradam aos olhos de Deus. Você pode estar inserido em uma sociedade pecaminosa, mas você não vai pecar como ela faz, entendeu? Então você não tem que ser igual ao mundo, pois não somos desse mundo, como diz a palavra de Deus. Não somos daqui. Agora, entrando na nossa lição, temos o nosso primeiro ponto, que é o que é uma sociedade. O nosso segundo ponto, que é mudanças sociais. Jesus e a sociedade de seu tempo. E Jesus enviou discípulos a uma sociedade carente. O nosso primeiro ponto, a gente vai iniciar entendendo a primeira coisa, que é a mais importante para a gente dar continuidade aos nossos outros tópicos, que é entender o que é realmente uma sociedade. O vocábulo sociedade vem do latim societas e significa associação amistosa com os outros. Para facilitar a compreensão, a gente foi no vocabulário e, para traduzir melhor, no dicionário OUAS é o ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. Ou seja, é um ambiente, uma sociedade, um ambiente em que há várias pessoas e que você está incluído ali. Você está incorporado naquele ambiente ali. O ser humano é um ser gregário, ou seja, então não é bom que o homem fique sozinho. A própria palavra de Deus diz isso. Em Gênesis, o capítulo 2 e o versículo 18 diz: o Senhor diz, não é bom que o homem viva sozinho. Então, a Bíblia diz que Adão, o primeiro homem, tinha companhia de Deus e de todos os outros animais que ali viviam no Éden. No entanto, mesmo assim, lhe faltava algo, ou melhor, alguém semelhante com quem pudesse compartilhar suas alegrias e suas necessidades. Por isso, o Criador formou outro ser igual a ele, porém de sexo diferente, para lhe dar companhia. O primeiro grupo social, e com certeza o mais importante grupo social, é a nossa família, e que é já o tema da nossa próxima lição, a lição de número 2. A gente vai entender que a família é o nosso primeiro grupo social e, como a lição aqui trouxe, é o mais importante. É com ela que aprendemos as nossas primeiras regras, valores, crenças e virtudes que nos prepararão para que, mais tarde, sejamos inseridos em outros grupos sociais, como, por exemplo, a escola e a igreja. Nesse primeiro ponto, a gente entendeu um pouquinho sobre sociedade e a importância do homem estar inserido numa sociedade. Como a lição trouxe, citou aqui, que em Gênesis, o Senhor diz que não é bom para que o homem viva sozinho. É preferível que ele esteja à companhia de outras pessoas.
Então é importante uma sociedade. Claro que tem pontos negativos em algumas, pois nem todo mundo aceitou Cristo como Senhor e seu verdadeiro Salvador, né? Só tem essas desvantagens, mas tem a importância de uma pessoa estar inserida dentro de uma sociedade, independente de qual tipo seja. É importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças sociais. Assim como as famílias, as sociedades não são imutáveis. Elas sofrem alterações ao longo dos anos. Já tiveram as sociedades primitivas, antiga, medieval, moderna e pós-moderna. A ciência que estuda os fenômenos da vida em sociedade é a sociologia. Tal ciência argumenta que cada sociedade tem suas normas e padrões. Entretanto, esses padrões e normas também sofrem mudança com o passar dos anos. A gente tem mudanças sociais, tinha sociedade primitiva, antiga, média, moderna, pós-moderna, e também os padrões que elas têm também vão mudar. O padrão de hoje em dia não é o padrão da pós-moderna, da antiga, da pré-histórica. Não é, eles mudam. São muitos os fatores que favorecem as mudanças sociais e culturais de uma sociedade. O crescimento econômico e industrial certamente provoca mudanças significativas para um país. Mas não é só o crescimento econômico que gera mudanças. Uma guerra e revolta política, por exemplo, também trazem importantes modificações sociais. É o que temos visto em nações como Iraque, Afeganistão e Líbia. No entanto, toda alteração tem um lado bom e outro ruim. Tem uma consequência e tem uma coisa ruim nas mudanças. Por exemplo, as novas tecnologias empregadas pelas empresas fazem a indústria crescer, o comércio vender, além de gerar crescimento com tudo. Muitos acabam perdendo o emprego, pois as máquinas que são utilizadas para aumentar a produção substituem o trabalho humano, ou seja, isso daí já é uma desvantagem do aumento de tecnologia, do desenvolvimento das mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, já tem desvantagens que já são vistas pelo homem. Já vimos que as sociedades não são imutáveis, por isso nossos padrões morais e sociais devem estar pautados nos preceitos bíblicos, que são eternos e imutáveis, como afirma o apóstolo Pedro. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Pedro diz isso no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, parte A. Por isso, precisamos conhecê-los. Se não conhecermos a palavra de Deus, como iremos contestar as vãs filosofias que estão presentes em nossas sociedades? O povo de Deus, por diversas vezes, caiu na apostasia, por não conhecer as Escrituras e ao Senhor. Muitas vezes a gente cai em alguma coisa que diz, alguma filosofia, porque a gente não procura conhecer mais ao Senhor e muito menos as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Não procuramos ler mais, conhecer mais e acabamos nos enganando com algumas filosofias, como aconteceu algumas vezes com o povo de Deus, caíram na apostasia, pois não conheciam bem ao Senhor nem a sua palavra. A Bíblia relata a história de Noé, um cidadão justo e bom, que vivia numa sociedade corrupta e perversa. A sociedade se corrompeu de tal maneira que Deus revelou a Noé que iria enviar um dilúvio e acabar com tudo que tinha ali. O Criador queria escrever uma nova história juntamente com aqueles que desejassem ser transformados. Então o Senhor pediu a Noé que construísse uma arca e que avisasse a todos acerca do dilúvio. Deus é bom e ama a todos. Ele certamente não queria a destruição da humanidade, por isso deu a todos uma chance de salvação. Ele poderia muito bem dizer só Noé, família de Noé, e deixar os outros para lá porque estavam pecando. Mas Deus é tão bom que deu uma chance para a humanidade. Ele não queria destruir a humanidade. Ele é tão bom que deu uma chance de salvação para todos. Tanto que mandou Noé e sua família avisar. Mas ninguém quis acreditar em Noé. Noé obedeceu a Deus e avisou que o julgamento viria. No entanto, ninguém acreditou neles.
Porém, o dia do juízo chegou e somente Noé e sua família foram salvos na arca. As pessoas não desejavam mudar, achavam que estava tudo bem, mas não estava. Achar que está tudo certo, estou fazendo tudo certo, mas não está. As pessoas... Hoje também pregamos, anunciamos a palavra de Deus e a transformação da vida em Jesus. Porém, muitos rejeitam e querem viver conforme as suas regras. Nesse nosso segundo ponto, a gente falou no finalzinho um pouquinho sobre Noé e falou também sobre a bondade de Deus em relação aos homens, porque Deus poderia muito bem deixar todo mundo que estava pecando de lado, levar só Noé, sua família e os animais. Mas Deus deu a todo mundo uma oportunidade de salvação, mandou Noé avisar a todos. Deu uma oportunidade de salvação a todos naquele momento, mas não quiseram aceitar. E logo no começo também a gente falou um pouquinho sobre as mudanças sociais, sobre as vantagens e desvantagens de tanta inovação. Quando acontecem mudanças tecnológicas, econômicas, tem vantagens para um país, tem desvantagens para o país, para as pessoas, para os homens. Tudo tem uma vantagem e desvantagem em mudanças sociais. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, que vai falar Jesus e a sociedade de seu tempo. Jesus, o Filho de Deus, não era um eremita. Ele pertenceu a uma família e viveu numa sociedade marcada por graves problemas socioeconômicos. Muitos procuravam a Jesus para saciar a fome. O Filho de Deus gostava de estar com as pessoas. Ele foi à festa de casamento, além de ter vários amigos como Lázaro, Marta e Maria. Por isso, como cristãos, não devemos nos isolar, além do mais, também não podemos amar o mundo ou concordar com a sua filosofia. Como diz o Senhor, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus e ao Pai. Certo? Jesus ensinava a respeito do amor do Pai para todos e não discriminava ninguém. Ele veio para os que estavam perdidos, doentes de corpo e de alma. Veio também para anunciar o reino de Deus aos menos favorecidos. No tempo de Jesus, as mulheres, os publicanos, os coxos, os cegos e lunáticos eram desprezados pelo resto da sociedade em que estavam inseridos. Mas Jesus veio e valorizou a estes. Ele ensinou as mulheres, visitou a casa de Zaqueu, curou cegos oprimidos pelo diabo e alimentou aos famintos. Cristo não rejeitou a ninguém, mas também não concordou com o que eles estavam fazendo, com o modo de pensar da sua sociedade. Muitos ficaram bravos com Jesus, em especial os fariseus e saduceus, que eram os partidos políticos religiosos daquela época. Ainda assim, Jesus desejava agradar ao Pai e não aos homens. Muitas vezes a gente quer tanto agradar todo mundo, mas esquece de agradar a Deus, que é o mais importante, querendo agradar a todos os homens, mas a gente tem que se preocupar em agradar a Deus e não aos homens. Muitos podem discordar de nossas crenças e valores, mas não devemos desagradar a Deus para agradar ao grupo em que estamos inseridos. Jesus não só amou as pessoas, como também deu a elas o que precisavam. O Filho de Deus repartiu o pão, curou os cegos, libertou os cativos e etc. O que você tem oferecido à sua comunidade? Nesse nosso terceiro ponto, ele falou um pouquinho sobre como Jesus fez a diferença na sociedade em que ele estava inserido. Na sociedade do seu tempo, do tempo de Jesus. Ele fez a diferença na sociedade. Ele ajudou pessoas que eram excluídas da sociedade naquele tempo. Como diz aqui, mulheres, publicanos, coxos, cegos e lunáticos eram desprezados, eles eram deixados de lado na sociedade em que estavam. Naquele momento, as pessoas nem ligavam para aquelas pessoas, os desprezavam, mas Jesus fez a diferença na sociedade. Ele ajudou a todas as pessoas, os ajudou, não os desprezou. Ou seja, a lição, como
vimos no último vídeo, um dos grandes objetivos de quase todas as lições era que nós devemos fazer a diferença, como Jesus fez. E nesse daqui a gente já vê nesse terceiro ponto que Jesus fez a diferença. Ele ajudou pessoas que eram desprezadas pela sociedade, ou seja, também temos que fazer isso. Agora vamos para o nosso quarto e último ponto. Jesus enviou discípulos a uma sociedade carente. O Filho de Deus veio ao mundo com uma missão, resgatar a humanidade pecadora. Ele cumpriu sua tarefa, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia por amor a nós. Depois de ascender ao céu, seus discípulos dariam continuidade à sua obra. O Senhor não iria retirá-los deste mundo, mas sim enviá-los para que fizessem a diferença na sociedade em que estavam inseridos, como Jesus fez também. Você, como um cristão, tem feito a diferença na sua sociedade? Já vimos que a família é o grupo social mais importante de uma sociedade. Se a família vai bem, a vida social também vai bem. Por isso, Jesus envia seus discípulos. As famílias, o Salvador também orienta como os seus discípulos deveriam se comportar nas casas. Primeiro, a saudação de paz. Depois, deveriam ficar satisfeitos com os que lhe fossem oferecidos. Dessa forma, as necessidades básicas do homem seriam atendidas: paz e unidade familiar, provisão e saúde. Fomos salvos para ser sal em meio à nossa sociedade. Como servos de Deus, não podemos viver isolados. Precisamos ser agentes de transformação, fazendo a diferença e anunciando o amor de Jesus para na nossa sociedade, nossa comunidade. Nesse último ponto, ele fez uma análise geral da nossa lição e explicou um pouquinho sobre que Jesus enviou discípulos a sociedades carentes. Então, a nossa lição por completo falou primeiro sobre o que é sociedade, falou sobre mudanças sociais na sociedade, suas coisas positivas, coisas negativas que acontecem com essas mudanças, sobre a diferença que Jesus fez. E por último, nosso último ponto, também vimos que Deus enviou os discípulos para sociedades carentes. E ele falou aqui também que Jesus cumpriu sua missão. Ele falou aqui: ele veio resgatar a humanidade pecadora. Mas qual é a nossa missão? A nossa missão é evangelizar e discipular as pessoas que infelizmente ainda não conhecem a Cristo e fazer a diferença na sociedade em que estamos inseridos. Não ser como qualquer um que vemos que o que fazem eu vou fazer também porque é popular. Não, a gente tem que fazer a diferença. A gente não tem que se preocupar em ser popular, ser famoso. Não, a gente tem que se preocupar em fazer a diferença na sociedade em que estamos inseridos. E esse fazer a diferença é um objetivo, é um ponto que a lição por completo vai trazer em quase todas as lições. Ele vai falar sobre isso, que nós, adolescentes, nós cristãos, devemos fazer a diferença na sociedade. Finalizamos mais uma lição por aqui, a primeira lição do nosso quarto trimestre. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre família, nosso primeiro grupo social. Aqui nessa lição de número 1 ele falou um pouquinho sobre que a família é o primeiro grupo social e é o mais importante. E nessa segunda lição a gente vai aprofundar nesse assunto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Deixem nos comentários sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui, o que vocês estão achando dos vídeos. Obrigada a todos. Tchau!